Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e hoje eu vou ler para vocês o Salmo 7. E sim, nós estamos num trem indo para Salzburgo, da Alemanha para Salzburgo. Olha só, gente, olha as imagens. Olha que lindo. O sol tá bom, mas tá frio lá fora, viu? E aqui é verão, tá? Mas o tempo mudou um pouco. Então eu vou ler o Salmo 7 para vocês. Lamentação de Davi, que cantou ao Senhor por causa das palavras do... Ai, gente, cadê aqui? Do Cat? É isso? Essa tradução? Esse Salmo 7 aqui? É Cat ou Corá? Não, Corá não tem nada a ver. Só um minutinho, que o próprio tradutor vai me explicar. Lamentação de Davi e o resto. Cush. Ah, tá, Cush. Então, lamentação de Davi, que cantou ao Senhor por causa das palavras de Cush, o Benjamita, o Benjaminita, é isso? Então, vamos lá. Salmo 7. Aqui é tudo no improviso, mas sai. Vamos que vamos. Senhor meu Deus, abrigo-me em Ti. Salva-me de todos os meus perseguidores e liberta-me, para que ninguém despedace minha alma como um leão, dilacerando-a sem que haja um libertador. Senhor meu Deus, se agir assim, se há iniquidade nas palmas das minhas mãos, se recompensei com maldade quem vive em paz comigo e saqueei meu agressor sem causa, que o inimigo persiga e atinja a minha alma. Que pise minha vida no chão e faça a minha honra morar no pó. Ergue-te, Senhor, em tua ira, levanta-te contra as arrogâncias de meus agressores. Desperta, ó meu Deus, ordenar-te um julgamento. A comunidade dos gentios os cerca. Volta-te lá do alto contra ela. Ó Senhor, sentencia povos, julga-me, Senhor, conforme minha justiça e minha integridade que estão em mim. Que a maldade dos perversos chegue ao fim. Ó Deus, justo, que firmes o justo, pois examinas corações e rins. Meu escudo está junto de Deus, o Salvador dos de reto coração. Deus é um justo juiz, é um Deus que todo dia se indigna. O perverso, se não mudar, afiará a espada, retecerá seu arco e o firmará. Prepara-te para si instrumentos mortíferos, fará com que suas flechas sejam incendiárias. Eis que concebe desgraça, está grávido de vã fadiga e gera falsidade. Cavou uma tumba e aprofundou. No entanto, caiu na cova que fazia. Que sua vã fadiga volte sobre sua cabeça, que sua violência desça sobre seu crânio. Agradecerei ao Senhor segundo a sua justiça,
quero salmodiar o nome do Altíssimo. Gente do céu, eu só dei continuidade a esse salmo porque, se eu não me falha a memória, eu parei no Salmo 6. E esse salmo aqui é muito forte, o que está aqui. Porque aqui, primeiramente, Davi pede, ele se abriga no Senhor. Ele pede que o Senhor o liberte, se caso ele tenha cometido injustiças, né? E às vezes a gente, sei lá, fala ou comete injustiça até sem consciência. Muitos com consciência, mas muitos sem consciência. Desculpa. E então, aqui ele diz também outra coisa: para que ninguém despedace minha alma como um leão, dilacerando-a sem que haja um libertador. Ou seja, quantas vezes a nossa alma, o nosso ser lá dentro da gente, que é Deus em nós, não fica dilacerado, às vezes, com a maldade que as pessoas têm, né? Às vezes, sei lá, às vezes pelo teu jeito de ser, porque você tem, enfim, tem milhares de coisas que vocês já sabem. Mas quantas vezes a gente se sente até mal por conta da maldade dos outros, né? Das outras pessoas, e às vezes da gente também. Mas em geral eu tô falando quando acontece conosco, que a maldade do outro tenta nos atingir. E aí vem a outra questão: quando a gente se abriga no Senhor, por um momento, claro, a gente é humano, mas isso vai passando. Só que vocês percebem que a pessoa que faz o mal, ela cava a sua própria sepultura, segundo o Salmo, né? E aí diz: Senhor meu Deus, se eu agir, ou seja, ele pede que Deus também faça um scan dentro dele, né? Porque Deus é aquele que faz um scan da gente, no sentido de verificar os nossos rins, o nosso coração, nossas intenções, o nosso pensamento, né? Enfim, as nossas ações. Eu posso dizer assim: olha, gente, eu sou boazinha, sou legal, sou bacana, mas de verdade, será que eu sou realmente? Será que em algum momento eu não fui uma pessoa injusta, né? Então, aqui diz, né, para que Deus, né, se eu agir assim, se há injustiça na palma das minhas mãos, se recompensei com maldade quem vive em paz comigo e saqueei o agressor sem causa, que o inimigo persiga e atinja. Quem é o inimigo, gente? O inimigo é o inimigo de nossas almas, né? Então, que o inimigo persiga e atinja a minha alma. Ou seja, ele está pedindo uma justiça também para si. Se a gente comete essas injustiças, então Deus é o único juiz que pode nos julgar a nossa causa e a causa do outro que nos fez mal, tá? Então isso aqui é muito interessante, esse salmo. Aí diz que pise a minha vida, olha só que coisa, né? Que pise minha vida no chão e faça a minha honra morar no pó, né? E aí depois ele pede: ergue-te, Senhor, em tua ira, levanta-te contra as arrogâncias dos meus agressores. Quantas vezes encontramos pessoas arrogantes? E às vezes, como eu falei, nós mesmos nos tornamos arrogantes para as outras pessoas. Às vezes é o teu jeito, sabe? Você não conhece algumas coisas, ou você não sabe tudo da vida. E às vezes muitas pessoas acham que somos arrogantes ou grosseiros, enfim. Às vezes nem somos, e às vezes não percebemos que somos, né? Tem isso também. Mas que Deus seja esse juiz para nos julgar a nossa causa e a causa do outro, né? E aqui ele diz também, ó: desperta, ó Deus, ordenar-te um julgamento. Ou seja, esse salmo é para julgar, julgamento mesmo. A comunidade dos gentios. Que são os gentios? Os estrangeiros. Aqui no caso, quem não são os hebreus, né? O povo, enfim, os gentios, ou seja, os que não são ainda de Deus, digamos, eu acho que seria isso, os que não são acolhedores da justiça de Deus, né? E do seu reino. Penso que seja disso. E aí volta-te lá do alto contra ela. O Senhor sentencia povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e a minha integridade, ou seja, a minha fidelidade. A gente pede aqui
que Deus nos julgue de acordo com a nossa integridade, né? Com a nossa justiça. Então é isso. E aí ele fala sobre a maldade dos perversos que chegue ao fim, exatamente, porque Deus é um Deus justo, que firmes os justos, pois Ele examina os nossos corações e os nossos rins, que significa coração para o povo hebreu é a mente, tá? Então aqui eu termino, né? Meu escudo está junto de Deus, então é Deus quem cuida de nós, Ele é o nosso escudo. Então fiquem com essa leitura, essa palavra. E eu li hoje, aqui, ó, eu li a Bíblia, ó, olha o tamanho do meu salmo, do meu livrinho de salmos, ó. É das Paulinas, tá? É uma partezinha, ele é bem pequenininho, cabe num bolso, tá? Olha só que maravilha. Então tá em todas as livrarias do Brasil, das livrarias paulinas, em todo o Brasil, tá bom? Acho que de norte a sul, né, Matias? Em Portugal talvez tenha também, né? Em Portugal, tá? Então, para quem quer, ó, ele é bem baratinho, ele é maravilhoso. E a tradução, quem fez foi o professor Matias Grentza, da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo. Então, aqui, ó, maravilhoso, né? A Bíblia, logo logo ela estará completa. E aí todos nós teremos acesso a essas traduções que estão maravilhosas, tá bom, gente? Então, fiquem com essa palavra, que Deus é o nosso escudo, é Ele quem nos julga. Ele julga a nós e julga aqueles que estão nos perseguindo também. Todos os dias nós somos perseguidos, mas nós temos algo que a gente pode escolher estar fazendo o bem, no caminho do bem ou no caminho do mal, tá bom? Até ontem eu estava, como eu aprendo um pouco de alemão, então ontem eu estava até observando como se fala aqui de ser um ser humano melhor. Eu quero ser um ser humano, eu desejo ser um ser humano melhor em qualquer lugar desse planeta, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que eu vá, eu sempre busco praticar o bem, sabe, com qualquer pessoa, porque a maldade eu não quero que esteja dentro de mim, mesmo que a gente saiba que existe a maldade no mundo. Então a palavra que eu aprendi em alemão foi ich möchte guter Mensch sein. Ja, era so. Ich möchte guter Mensch sein. O que significa isso, Francisca? Eu desejo ser boa. É isso. Em qualquer lugar que eu vá no mundo, eu desejo ser uma pessoa, um ser humano do bem, um ser humano que esteja sempre na presença de Deus, porque eu creio que o Deus é o bem. Tudo que é bom é de Deus, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.